Então, vamos conversar aqui com o Dr. Ítalo Dutra. Ele é mastologista. Nós vamos falar sobre câncer de mama, hoje em especial. Tudo bem, doutor Ítalo? Tudo bem. Boa tarde, Cláudia. E você? Boa tarde também. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a vocês. Recebeu o convite e prontamente nos atendeu. Muito obrigada. Foi excelente. Obrigado. Doutor, assim, quando a gente fala em câncer de mama, é uma coisa que assusta, né? Assusta todo mundo, principalmente nós mulheres, né? A prevenção é o primeiro passo que a gente, quando se fala em câncer de mama, não é? O certo seria haver uma forma de prevenção primária, de não deixar acontecer. Mas como ainda existem muitos estudos para ser terminados, muita coisa nesse campo tem que ser estudada, tem que ser desenvolvida ainda, a gente não sabe, ainda a medicina não sabe como fazer a prevenção primária, que é como evitar o aparecimento. Mas a gente sabe de vários fatores de risco que a paciente possa vir a apresentar. Diante desse perfil de fatores de risco, a gente pode evitar o aparecimento desses fatores de risco ou minimizar esses fatores de risco. E, juntamente com essa diminuição dos fatores de risco, a gente pode fazer a mamografia para fazer a prevenção secundária. O que seria? A prevenção secundária seria justamente pegar o câncer numa fase muito inicial, muito precoce, para permitir ou a cura, ou pelo menos próximo da cura, permitir que a paciente, depois do tratamento, tenha uma vida normal, permaneça com as suas atividades normais. Tem um perfil, geralmente, de quem tem o câncer de mama? Assim, esse perfil a gente enquadra numa apresentação do tipo de fatores de risco. Então, só da pessoa ser mulher, ela já tem um risco aumentado. Então, para cada 100 mulheres, só existe um homem com câncer de mama. Cada 100 mulheres com câncer de mama, então, só apresenta-se um homem com câncer de mama. Isso já diferencia o sexo como fator de risco inicial. A idade seria mais frequente a partir entre os 48 e os 55, 58 anos, que é a idade de pico de aparecimento, né? Pode existir câncer abaixo disso e pode existir câncer acima dessa idade também, mas a maior frequência é nessa idade. Mulheres que têm outras patologias, tipo obesidade, hipertensão, diabetes, também são fatores de risco. Uma menarca, a primeira menstruação muito precoce, é um outro fator de risco. Uma menstruação que dure muitos anos, quer dizer, ela tem uma menopausa muito tardia, além dos 50 e tantos anos, também é um fator de risco. Exposição hormonal ao estrógeno por muitos anos em doses muito altas, também confere o fator de risco. Uma dieta rica em gorduras e carnes vermelhas também aumenta o fator de risco. Falta de exercício físico, certo? Nossa, gravidezes, são N aí, né? É um conjunto. Então, gravidezes muito tardias, pouca amamentação, tá certo? Tudo que expõe a mulher a muitos ciclos menstruais aumenta o fator de risco dela. E tem alguma influência, por exemplo, anticoncepcional e a terapia hormonal para isso? Então, a gente tem que sempre pôr na balança para saber, depois da gente, que no consultório a gente faz um exame físico, uma história da paciente, conversa sobre os familiares, né? Que os familiares também é um fator de risco. Então, a mãe, a tia, a prima, a avó que já teve fator de risco, que já teve câncer de mama, também confere um maior fator de risco para você, tá certo? Então, depois que a gente fez o perfil da paciente, viu que ela tem um baixo risco ou não tem risco, a gente pode administrar, sob supervisão, o anticoncepcional ou a terapia de reposição hormonal, que os benefícios que ela vai ter vão ser muito maiores do que os riscos que ela vai ter. Logicamente, quando essa terapia ela se prolonga por mais do que 10 anos, aí sim pode haver
pequeno aumento de risco. Mas antes de 10 anos, mesmo anticoncepcionais quanto terapias hormonais do climatério, né, da menopausa, os benefícios que essa paciente vai ter são muito maiores do que os riscos. Então, vale a pena a gente dar. Tá certo? Os estudos ainda não são conclusivos quanto a se protege ou se aumenta o risco. Mas a gente sabe que os benefícios são muito maiores. Então, em geral, a gente tem sido mais liberal em prescrever esse tipo de medicação. Nódulos no seio, todos os nódulos, ou tamanhos, ou tipos, são considerados tumores ou não, doutor? Não. Justamente, a grande maioria dos nódulos são benignos. A exceção é ele ser maligno. Então, o seu médico, junto com essa história, esse exame físico que ele vai fazer, ele vai pedir alguns exames para você, se ele tiver dúvida. Porque, às vezes, só da palpação ele já não tem dúvida, tá certo? Então, por isso que o autoexame é importante. Você fazer o seu autoexame é uma das formas de prevenção secundária. E qual é o período que eu tenho que fazer esse autoexame? O autoexame, o ideal é ele ser feito entre o 7º e o 10º dia do período menstrual. Então, você menstruou, é considerado o primeiro dia. Uma semana, 10 dias depois, é a fase ideal de se fazer o autoexame. O autoexame então, é feito... Entre 7 e 10. Entre 7 e 10. Então, o primeiro dia que eu menstruei... Conta 7. No 7º dia... É o dia ideal, porque a mama está mais relaxada, ela está mais frouxa, não está sensível, e você vai ter uma palpação mais livre, tá certo? Então, o que é o ideal? O ideal é se palpar depois do banho, ou na frente do espelho, ou deitada, né? Levanta-se a mão esquerda, coloca atrás da cabeça a mão esquerda, e a mão direita palpa o lado esquerdo, e vice-versa. Então, daqui eu venho para cá. Isso, e aí depois troca. Isso, tá? Qualquer alteração, qualquer dúvida... Doutor, a mulher corre a mão ou ela apalpa mesmo? Então, procurando os dois estão certos. Para correr a mão, é uma palpação mais superficial. Certo. E para se tocar como se estivesse tocando piano, é uma palpação mais profunda. Então, é contra o gradeado costal, contra o tórax. Tá? Apertando a mão contra o tórax, a gente tem uma sensibilidade mais apurada dos tecidos mais profundos. Tá certo? Se a gente só correr a mão, a gente vai ter uma sensação só da superficialidade da mama. Ah, tá. Isso é importante também. Então, notou alguma alteração? Vai no médico. Aí o médico vai solicitar, dependendo da sua idade, da sua fase, ele vai solicitar ou um ultrassom, uma mamografia ou algum outro exame que ele ache necessário, um exame de sangue que pode ajudar naquele caso. Aí cada caso vai dirigir que tipo de exame que ele vai pedir. A gente, quando começa a falar disso, a gente começa a ficar preocupada, né? Mas é assim mesmo, gente. Tem que antes prevenir aí, olha, pegar no início a coisa do que mais à frente, tá certo? E a gente vai continuar abordando esse tema. Vamos a um breve intervalo e voltamos com o Dr. Ítalo Dutra, ele que é mastologista. Estamos falando aqui sobre câncer de mama. Depois ele vai passar também onde que ele atende aí, tá bom? Voltamos em instantes.